Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui dando continuidade ao livro Resgate na Cidade das Sombras. E é um livro, para variar, é uma continuação do primeiro, do Vícios, né? E vamos agora partir para o resgate lá na Cidade das Sombras. Sabe, aquele obsessor que foi raptado, mas a cidade continua lá e tal. Então, eles foram lá. Mas nós partimos de um outro núcleo familiar. Muito interessante, que já começou o livro, já começou cheio de treta. Uma tentativa de assassinato de uma pessoa obsediada. Então, promete. Mas, para a gente começar bem, deixa eu tentar tirar esse foco de luz aqui atrás. Vamos. Não melhorou ainda. Acho que essa melhorou um pouco, né? Então, melhorou sim. Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, pela nossa qualidade, cada oportunidade que nós temos de melhoria, de evolução. Gratidão, Mestre, por já ter nos ensinado como fazer isso, alcançando assim o reino de Deus. Gratidão a Mãe Maria por nos envolver e nos abençoar a todos, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água por aí? Gente, continua quente.
Há planos de uma frente fria para ser aqui na minha cidade. Eu acho que o calor está tão grande que ela chegar, ela vai evaporar. Vamos nós. Então, nós vimos depois do trelelê, não é? Que a Virgínia tentou matar a Leonora, completamente desequilibrada. Ela já vinha tendo tratamento psicológico já há algum tempo, uma depressão, sendo tratada por depressivos leves, terapias e tal. E aí, para ela se sentir mais tranquila, foi necessário uma pessoa de uma empregada, e a Leonora foi trabalhar na casa. Né? E aí, o Samuel, comentando sobre o que estava acontecendo com o irmão da Leonora, lembrando que Leonora e a família são espíritas, e que é o irmão da Leonora, é o seguinte: pelo que Leonora fala de sua postura perante a família, você faz o melhor que pode. É responsável por uma grande empresa que dá trabalho a várias pessoas, que tem grande responsabilidade social, e ainda assim sempre esteve a par de tudo que se passava em sua casa, presente nas horas de conflito e necessidade. Dona Virgínia tem graves limitações comportamentais e morais, que precisam de acompanhamento médico e espiritual. Você pode fazer mais? Com certeza sim, mas até o momento fez o que podia, dentro das situações que enfrentou e de seu conhecimento a respeito do assunto. Agora é arregaçar as mangas e procurar novas soluções, disse Paulo. Você fala em acompanhamento espiritual. O que quer dizer isso? Perguntou Samuel. Nós paramos aqui. Aí Paulo começa a explicar. Sua família tem descendência judia, não é? Alguns membros, sim, mas os parentes do lado do meu avô paterno, não. Engraçado, pensei que fosse Deus. Dona Virgínia comentava sobre ter se convertido ao judaísmo, pois, caso contrário, sua família não a aceitaria. Já ouvi essa história também. Hoje mesmo ela me acusou de obrigar a essa conversão, mas não é verdade. Meus pais são protestantes. Fui criado dentro da igreja evangélica, mas, na realidade, eu nunca fui um seguidor convicto, pois alguns dogmas me incomodam. Entendo. Continue a falar sobre o tratamento de Dona Virgínia. Depois eu explico sobre o acompanhamento espiritual ao qual me referi. Comentou. Quando Virgínia passou a ter essa alternância de humor, os médicos aventaram a hipótese da bipolaridade. Os doentes, antigamente, era chamado de maníaco depressivo. Ela manifestava muito de euforia, ficava agitada, agressiva e dominadora, para depois cair em estado de depressão profunda. E, nesses momentos, não tinha vontade nem de se arrumar. Isso era preocupante, pois Virgínia, se tivesse um fio de cabelo apenas fora do lugar, não saía do quarto pela manhã. Realmente, o diagnóstico de bipolaridade é uma conquista recente da medicina, comentou o Pablo. Foi feito o diagnóstico, ela passou a tomar alguns medicamentos para o controle do humor. Foi se equilibrando, mas nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Sua relação com a vida se tornou egocêntrica e prepotente, embora isso estivesse sob controle. Algumas vezes ela tentou parar de tomar os remédios, mas as crises voltavam cada vez mais fortes. Nos últimos dias, tinha notado uma agressividade maior. Acredito que ela não estava tomando os remédios. Apesar do seu jeito diferente, quando eu perguntava, ela dizia tudo bem, então não me aprofundei na observação para ter certeza de que ela falava a verdade. Isso não é. Você fala com os médicos? Perguntou Pablo. Falei hoje. Amanhã percebi que ela estava eufórica, ansiosa, e isso me deixou desconfiada. Quando cheguei ao escritório, liguei para o Dr. Meirelles.
Ele me aconselhou a presenciar a ingestão de medicamento por uns dias. Mas, infelizmente, ocorreu tudo isso. Sinto-me culpado, porque, apesar de perceber seu desequilíbrio, cobrei sua presença junto a nossos filhos e comentei que havia apreciado Júnior chamar Leonora de mãe. Pelo que me contaram, ela saiu de casa e voltou logo depois para agredir Leonora. Foi isso que desencadeou a crise, disse Pablo. Acredito que sim. Entende agora o sentimento de culpa? Respondeu Samuel. Entendo, sim, meu amigo, mas isso não ajuda. Sua intenção foi das melhores. Você queria trazer a mãe para perto de seus filhos e não provocar uma situação de violência. Mas Virgínia é doente e eu precisava entender isso de maneira melhor. Ela é doente e você, humano, complementou Pablo. Eu perguntei como vocês estão sentindo hoje. Disse que perguntei se a água estava por aí. Eu não perguntei, eu pergunto de novo. Esse calor de vez em quando faz a mente da gente pirar um pouquinho. Obrigado por suas palavras, agradeceu Samuel. O telefone celular de Pablo toca. Era minha mãe dizendo que estão levando Leonora para o quarto. Nossa, quanto tempo se passou? Perguntou Samuel. Desde que descemos do centro cirúrgico, tomamos sangue e tomamos café, exatamente 3h30, respondeu Pablo. O tempo passa rápido quando conversamos sobre coisas produtivas, não é mesmo? Gostaria de voltar a conversar com você sobre o tratamento espiritual que se referiu e também tenho curiosidade sobre depressão pós-parto. Quem sabe, procurando esclarecimento da visão espírita, eu posso ajudar a Virgínia com mais êxito, disse Samuel. Os dois dirigiram ao quarto de Leonora. Samuel entrou no quarto e viu Leonora deitada na cama, coberta pelas suas alvas. Rosto pálido e abatido, mostrando o sofrimento provocado pelos momentos de lição vividos nas últimas horas, abriu-se em um largo sorriso. Leonora, sinto muito. Não se preocupe, senhor Samuel, eu estou bem. Nesse momento, 2 policiais entraram no quarto. Desculpem, sabemos que é um momento delicado, mas precisamos conversar com dona Leonora. Falou um deles. Tudo bem, policial. Estou bem. Respondeu Leonora com voz débil. Dona Leonora, precisamos saber o que ocorreu. O policial. Não é nada demais, foi um acidente, apenas isso, retrucou Leonora. Não foi tratar os outros empregados da casa, comentou um dos policiais. Mas é o que vou relatar, policial. Foi apenas um acidente, insistiu Leonora. A senhora não dará queixa? Não. Foi apenas um acidente. Agora gostaria de descansar, se não se importa, respondeu ela com firmeza. Os policiais retiraram. Samuel observava Leonora, que, cansada, fecharam os olhos. Com os olhos marejados de lágrimas, a pessoa emocionada. É meu anjo, nem sequer posso amar. Os dois sócios. E aí? Os dois se dirigiram à sala de espera. Como a doutrina espírita explica depressão pós-parto? Samuel perguntou. Pesquisei a respeito, porque após o nascimento do primeiro filho, a esposa apresentou um quadro depressivo. O médico me explicou que existem graus de gravidade para avaliar esse triste estado emocional. Respondeu Pablo. Graus de gravidade? Perguntou Samuel. Exatamente. O menos grave é denominado tristeza materna e é explicado pela nova situação que a mãe vive. Quando o filho ainda está no ventre, ela sente que ele está protegido e ela apenas precisa ter determinados dados pessoais para que a criança fique bem. Mas, após o nascimento, toda a sua vida se modifica com a chegada do novo membro da família, além das diferenças hormonais, às quais o organismo sabiamente se esforça para adaptar. Nesse caso,
A tristeza materna vai ser vencida conforme a vida se equilibra em uma nova rotina, que traz mais segurança à mãezinha. E como sabemos se apenas a tristeza materna? Segundo as informações que consegui, continuou o Paulo, a tristeza materna dura poucos dias, de 10 a 30 dias após o parto. E as características principais da crise de humor são irritabilidade, oscilações do humor, choro fácil e indisposição. Contudo, a depressão pós-parto é bem diferente. Pode tanto surgir logo após o nascimento da criança, como aparecer bem mais tarde, e é bem mais duradouro e intenso. O humor da mulher pode transitar da euforia à depressão mais profunda, chegando mesmo a pensamentos suicidas, ou até a certeza de que acabar com a vida do filho é uma solução. Alguns casos menos graves permitem que a mãe ainda possa continuar a cuidar do bebê, porém, há casos que debilitam o emocional da mãe, a ponto de torná-la incapaz de cuidar do filho. O tratamento clínico indicado é a base de antidepressivos e acompanhamento psicológico que auxiliam a controlar o estado depressivo. E, em casos mais sérios, denominados episódios depressivos graves, podem ser observados sintomas como a alucinação, audição de vozes e a perda da noção da realidade. O importante é tratar a paciente de maneira correta, identificando a limitação momentânea e levando a sério essas manifestações comportamentais, pois muitos não levam a sério as queixas das novas mães, e, por isso, elas não são tratadas de maneira adequada. Coisa interessante isso. Por isso que o livro, o programa, são romances que iluminam, porque a gente vai aprendendo. Vamos lá. Uma parturiente com tristeza materna pode evoluir para um diagnóstico de depressão pós-parto? Perguntou Samuel. Pode sim. Nesse tópico, tenho de entrar na explicação que recebi de um orientador da casa espírita que frequento. Quando fazemos nosso planejamento encarnatório, ainda como espírito desencarnado, planejamento encarnatório, poderia me explicar do que se trata? Pediu Samuel. Posso sim. Quando ainda vivemos no mundo dos espíritos, e conscientes da necessidade de reparação dos nossos erros, fazemos um planejamento de como iremos conduzir a próxima encarnação. Orientados por amigos mais sábios, escolhemos a família na qual iremos reencarnar e também nos comprometemos a receber nossos futuros filhos. Muitas vezes acolhemos em nosso seio familiar espíritos com os quais nos comprometemos em outras oportunidades. Prosseguiu Pablo. Estou me lembrando de um estudo que fiz, aproveitando uma apostila que encontrei em uma página da internet. O assunto me interessou muito. Falava sobre o planejamento encarnatório que você citou, depois é explicado no se dá a aproximação do espírito com a família que receberá, para que haja a familiarização necessária ao cumprimento do compromisso assumido. Após a redução espiritual, para que o reencarno seja acoplado ao centro genésico da mãe, e, por fim, a concepção propriamente dita, que é o momento em que esse espírito é ligado à matéria informação, complementou Samuel. Isso mesmo. Quando esse espírito se aproxima do instante do reencarno e passa a dividir a atmosfera física com a mãe, ocorre um estado de perturbação tão necessário a todos nós, pois assim teremos a oportunidade de transitar pela vida material livres das lembranças comprometedoras vividas em diversas situações dramáticas, muitas vezes ao lado daqueles que partilharão conosco a nova existência. Nesse momento também inicia-se um processo emocional importantíssimo, pois mãe e filho passarão a ver o mesmo ambiente físico. Se forem espíritos antagônicos em reajuste importante, pode haver a rejeição não consciente, tanto por parte da mãe como do reencarnante. No caso de depressão pós-parto,
pode ocorrer esgotamento por parte da mulher após longos e dolorosos meses, controlando suas emoções de rejeição e sentindo-se culpada pelos próprios sentimentos. Fragilizada pelo desequilíbrio hormonal, ela cede à tristeza e à sensação de incapacidade de cuidar do bem. Olha quanta coisa, gente. A gente acha que reencarnar é assim, super fácil. Só o planejamento reencarnatório é um trabalhão, e aí reencarna mais trabalho. Vamos lá. Como também pode ser o contrário. Ela identificar a rejeição do espírito reencarnante, conscientemente não conseguir explicar essa sensação dolorosa, e aos poucos ir cedendo ao sofrimento e à incapacidade que sente em dominar os próprios pensamentos e sentimentos. Então, seria importantíssimo que ela recebesse 3 tratamentos: o médico, o psicológico e o espiritual, com certeza. É o conceito do homem integral, o que definimos como mente, corpo e espírito. Gosto muito da literatura recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles, que desenvolve excelente trabalho nessa linha de pensamento. O que faria o tratamento espiritual em favor dessa mãe? Ele poderia dar um esclarecimento sobre a relação afetiva entre espíritos que novamente se encontram para abençoar a oportunidade de entendimento, a ação magnética do passe, a água fluida ou purificada, além de citar a prática do evangelho no lar e o hábito de orar e inibir os pensamentos ruins. Dessa maneira, aquele que se encontra em sofrimento passa a fazer uma autoterapia e a morar em ambiente fluídico de melhor qualidade. Olha a importância do culto no lar aí. O tratamento espiritual que você referiu para o Virgínia teria a mesma linha de ação? Exatamente. Seja qual for o problema que vivenciamos, ele somente se esgotará quando nos posicionarmos de tal maneira que somente uma nova postura diante da vida livrará desse bendito fardo. Bendito fardo? Chamou Samuel com curiosidade. É assim que vamos a encarar nossas dificuldades, pois aprendemos que são provas ou expiações a ser superadas que nos facultarão um crescimento moral. Respondeu Pablo sorrindo. Interessante essa maneira de pensar. Poderia me indicar algum livro de Joana de Ângeles, psicografado de Divaldo Pereira Franco? O Homem Integral, Plenitude e Ser Consciente são obras literárias que podem auxiliar a compreender com facilidade essa linha de pensamento. Se se interessar, posso emprestá-los a você. Gostaria muito. Agora preciso ir até a minha casa para algumas providências. Obrigado por toda a compreensão de vocês. Agradeço, amor. Iniciamos o capítulo 4, Mudanças Drásticas e Inevitáveis. E somos remetidos à questão 647 do Livro dos Espíritos. Toda a lei de Deus já encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? Resposta. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciar, como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais, muito vagos, deixam muitas portas abertas à interpretação. Livro dos Espíritos, livro 3, as leis naturais, capítulo 1, a lei divina ou natural, item 4, divisão da lei natural. Os anos foram passando e Samuel passou a cuidar de Virgínia como de uma criança que precisasse ser vigiada e direcionada. Os primeiros meses após a ocorrência violenta e traumática da lição a Leonora também foram tempos de mudança e reajustamento. A vida social do casal sofreu grande transformação.
Os convites antes distantes foram rarando, pois o preconceito da sociedade que os rodeava os condenou ao anonimato. Virgínia se fechou no mundo particular. Pouco participava da vida familiar. Vivia cercada de livros e filmes, trancada em seu quarto no terraço que se dava aqui em cima. A mãe de Samuel, Luísa, passou a morar com o casal e assumiu a administração da casa e o cuidado com as crianças. Leonora certamente não voltou a trabalhar na casa dos Elias. Após o ocorrido, ela e Samuel haviam se encontrado algumas vezes em casa espírita frequentada pela família da moça. Samuel sofria com a ausência de Leonora e vê-la nessas ocasiões intensificava a sua dor. Dessa maneira, resolveu não mais frequentar aquela casa. A partir daí, tornou-se um estudioso das leis básicas e de toda a boa literatura espírita que lhe chegasse às mãos. Nesses momentos, de até sentir o perfume e a presença de Leonor a seu lado. E nos momentos de maior aflição, lembrava-se de seu gesto generoso, de perdão e respeito. Isso fortalecia sua batalha diária. Os negócios não caminhavam bem. O momento político e financeiro que o país atravessava trazia muitas dificuldades aos empresários, e isso não foi diferente para a empresa de Samuel. Houve um momento em que precisava tomar uma decisão difícil. Poderia criar o caminho que muitos estão seguindo, pedir concordatas e adiar o acerto dos pagamentos aos fornecedores, ou poderia aceitar a proposta de um grande grupo corporativo e ver a empresa desfazer-se da mansão onde morava desde o nascimento, assim acertando as dívidas. E dessa maneira, ele sobraria o suficiente para começar, iniciando uma nova empresa, modesta, no entanto, com ganhos suficientes para sustentar a família com dignidade. Optou pela segunda alternativa, pois no acordo de venda ficou acertado que nenhum de seus empregados seria dispensado. Informou a família sobre sua decisão, o que foi apoiado por Dona Heloísa e seus filhos. Quanto a Virgínia, ela se mostrou alheia a tudo, sem opinar nem participar de tantas mudanças, apenas se deixando levar pelas novas decisões. A família venceu a mansão e comprou uma casa menor em um bairro de classe média. Tinha todo o conforto, mas as coisas haviam dado. Os filhos passaram a frequentar uma escola pública. Sara e Sofia começaram a trabalhar fora, com a intenção de ajudar Samuel nesses primeiros momentos. Júnior, ainda há 13 anos, era assistido pela avó, enquanto Virgínia continuava perdida em seu mundo particular. Dona Heloísa adoeceu gravemente, ficando impossibilitada de exercer qualquer atividade. Júnior passou a cuidar da casa e da avó. Entristecido, via sua mãe distante, como se nada lhe importasse o bastante para que saísse de suas vazias e auxiliasse sua família. Certo dia, Júnior, muito cansado da postura egoísta da mãe, entrou em seu quarto. Mãe, acorda, preciso conversar com você. Você está me atrapalhando, não vê que estou dormindo? Você é muito doida mesmo. Minha avó morrendo, meu pai se matando de tanto trabalhar, minhas irmãs saem de 16 horas da manhã e voltam às meia-noite, estudando e trabalhando. Eu vou agora pela manhã rezando para que a avó não precise de você. Chego em casa e dificilmente tem almoço pronto. A casa está suja, a roupa por lavar, e você dormindo e fingindo que está lendo, assistindo a um filme nesse maldito computador. Só tenho 13 anos, sinto um velho. Não posso nem sair na rua para bater papo com gente amiga. Sabe por quê? Porque a minha mãe resolveu brincar com a sua filha. Ela faz de conta que a gente não existe. Não esqueça de que vai chegar um dia em que nós não iremos querer saber se você existe ou não. Vê se enxerga quanto precisamos de você. Evitou, as lágrimas correram no rosto, a mágoa ampaga nos olhos. Por fim, disse: deixa pra lá. Nem sempre estou aqui perdendo meu tempo. Júnior saiu do quarto, batendo a porta, enquanto Virgínia caiu em um pranto convulsivo. No dia seguinte, o garoto saiu para ir à escola. Antes, preparou café da manhã para a avó, ajudou-a a ir ao banheiro e a socar. Na volta para casa, vinha caminhando,
apressado, de cabeça baixa, quando foi alcançado Estela, uma menina simpática que sempre procurava para conversar. Júnior, por que você não esperou para voltarmos juntos? Hoje, pela manhã, quando saí de casa, achei minha avó mais fraca que normal. O médico falou que o câncer já alcançou o intestino, que agora vai enfraquecer a cada dia. Não sei como você está aguentando. Cuida de tudo praticamente sozinho. Meu pai e minhas mães precisam trabalhar. Os remédios e o tratamento de minha avó são muito caros. Minha mãe, você sabe como ela é. Tem a dona Joana, que vem 2 vezes na semana. Nesses dias eu fico sossegada, porque sei que ela cuida de minha avó. Mas você só tem 15 anos. Acho que tenho muito mais, eu não descobri ainda. Chegando em casa, Júnior se espantou por ver o quintal da frente da casa limpo e lavado. Ao entrar em casa, senti o cheiro de comida fresca e sua avó sentada na sala, arrumada, cabelos penteados e pecada. Ele se dirigiu à cozinha e encontrou sua mãe atarefada com as panelas. Bom dia, filho. Só vou falar essa vez porque para mim é muito difícil dizer o que você vai ouvir agora. Você ontem me fez ver o quanto tenho sido estúpida e egoísta. De agora em diante, pode voltar a ser criança, bater papo com seus amigos. Você tem toda a razão de não acreditar em mim. Prometo que vou me esforçar para modificar as coisas por aqui. Dizendo isso, enxugou uma lágrima e voltou a cuidar da preparação do almoço. Júnior abraçou por trás e disse: amo você também. Acariciou as mãos do filho e disse emocionado: também amo vocês. Só não sei como fazer as coisas direito. Muitas vezes é como se eu fosse várias pessoas ao mesmo tempo, atordoada. Sabe, Júnior, tem dia que sinto tristeza e uma angústia profundas. Não consigo nem levantar de minha cama. O corpo pesa como se fosse feito de chumbo. Em outros dias, sinto uma ansiedade crescente que me domina de tal maneira que não consigo parar em lugar nenhum. É como se tivesse 1000 coisas a fazer e não consigo realizar nada. É muito frustrante. Mãe, e se a senhora procurar um bom médico? Agora pode estar conseguindo pegar um prêmio bom. Júnior, em toda a minha vida eu servi médicos, psiquiatras, psicólogos. Nenhum deles conseguiu entender ou medicar de maneira correta. Estou desanimado. Acho que realmente uma péssima esposa, uma péssima mãe. Nunca consigo pará-los quando precisam. Juro que tento, me esforço, mas essa boa vontade dura pouco. Logo vem o desânimo ou a ansiedade que não consigo controlar. E esses remédios me deixam abobalhada. O raciocínio fica confuso e não me sinto bem. Eu já tem alguns anos que não procuro um médico diferente. Quem sabe? A medicina tem avançado e progredido muito. Ontem mesmo, o professor de biologia está falando sobre a pesquisa a respeito das células tronco e sobre como ela poderá ajudar a humanidade transformando o desespero em esperança. Quem sabe não conseguimos um profissional que entenda o que ocorre com a senhora? Por favor, mãe, vamos tentar. Está bem, Júlio. Por você, vou tentar mais uma vez. Posso colocar na lista de médicos e pedir a alguém do convênio e me indique um bom profissional que possa ajudar? Pode sim, Virginia respondeu sorrindo. Mãe, você tem um sorriso lindo, você é linda. Quero muito que seu rosto possa sempre brilhar, assim como agora. Emocionada, Virginia abraçou o filho, sua firmeza que faria todo o esforço possível para melhorar. Tinha uma família linda e saudável. Precisava voltar a ter esperança e a participar com eles no futuro. Capítulo 5. O auxílio chega. Questão 409 do Livro dos Espíritos. Em que consiste a adoração? Resposta: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima Deus à sua alma. Livro dos Espíritos, livro 3, as leis morais, capítulo 2, lei de adoração, item 1, finalidade da adoração. Foi esse período da vida dessa família que fomos citados a auxiliá-lo. Um querido amigo de nosso plano espiritual veio até nós pedindo intercessão para que pudéssemos acompanhar e desenrolar dos fatos que paremos a descrever. Aurélio, grande amigo, apreciado por todos, possui vínculos familiares com Samuel, e é até mesmo comprometido com este mestre em encarnação, servindo-o de espírito amigo,
socorrendo nos momentos de aflição. O que podemos fazer por vocês, seus parados, Aurélio? Perguntou Ineque. Venho acompanhando Samuel há um tempo. Ele é espírito que se endividou perante nosso pai, porém, arrependido, vem evoluindo moralmente e entendendo o verdadeiro valor da vida. Virgínia foi uma de suas vítimas, ainda no tempo do esplendor do Império Romano. Após o desencarne, desenvolveu ódio avassalador por seu carrado e passou a persegui-lo, necessitando ser parada de início por bendita encarnação compulsória. Ou vai, ou vai. Explicou, né? Ou vai, ou vai, claro, por minha conta. Continuamos. A perseguição entendida por nosso irmão Samuel chegou, então, quase à demência, perguntei. Durante um tempo, ela conseguiu seu tempo. Porém, Samuel, amargurado diante de seus atos insanos, sempre amparado por sua mãe, já desencarnada, e espírito portador de grande evolução moral, acabou cedendo ao remorso e à culpa que o seguiam. Sua ciência já cobrava reparação. Arrependido, implorou perdão e uma nova oportunidade que resgatasse seus acertos. Falou Aurélio. E Virgínia continuou no processo obsessivo de odiar? Saber. Exatamente, meus amigos. Quando ela se deu conta de que não seguia mais encontrar Samuel, entrou em triste episódio de auto-obsessão, desenvolvendo, assim, pernicioso processo de fixação mental, que a levou a iniciar o fatídico processo de ovoidização, que não se concretizou graças à intercessão de Clara, nossa querida amiga e mãe de Samuel. Explicou Aurélio. Vale salientar, mais uma vez, comentário bastante feliz feito do companheiro de jornada, artista Peralva, sobre a fixação mental, que é a causa inicial da ovoidização. Quando isso se torna, concentra tanto o pensamento, uma coisa só, que perde a noção de si mesmo, acaba se tornando um ovoide. Pensa. Acho que o inverso. Dá um trabalhão para refazer o corpo físico, para refazer o perispírito. Dá um trabalhão. Ele nos disse o seguinte, Martins Peralva, podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura encarnada ou desencarnada como aquele que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma. O espírito isola do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. Isso define o estado mental de Virgínia nesse período. Seu único pensamento era vingança e ódio. Como o objeto de seus sentimentos não estava mais a seu alcance, o desequilíbrio veio e ela passou a alimentar o padrão mental ilusório, resistindo de si mesma, comentou Aurélio. E o processo de ovoidização, o definhamento do corpo espiritual, com a consequente redução do perispírito, é consequência natural desse estado mental, falei. Exatamente. Para o perispírito, para que o perispírito volte à sua forma normal, muitas vezes as encarnações compulsórias são necessárias, servindo ao reencarnante como verdadeiros choques anímicos e moldes para o perispírito. Não podemos deixar de mencionar que estado doentio também pode ocorrer sob o domínio hipnótico de espíritos experientes, com conhecimentos suficientes para dominar mentalmente os fragilizados dos seus próprios enganos por meio de magnetismo hipnótico. E aí, esses espíritos que forem hipnotizados são colocados juntos a encarnados, né, para intensificar um processo obsessivo. O mesmo método também é utilizado nos processos reencarnatórios com a redução perispiritual. Vemos, portanto, amigo, o mesmo conhecimento sendo utilizado para fins diferentes.
Sim, quando o espírito vai reencarnar, ele começa a se imaginar, auxiliado pelos técnicos da espiritualidade, começa a se imaginar diminuindo de tamanho e entrando no útero materno. O livre-arbítrio, somado à nossa evolução moral, determina como utilizamos tudo o que já sabemos em termos de conhecimento material, completou Aurélio. E continuou. A humanidade vivencia, em primeiro lugar, o progresso material. Depois é que a moral vem determinar a utilidade de tantas descobertas. Vamos ao assunto em que estamos discutindo. E, Clara, onde está? Perguntou-nos Sinek. Em nada. Assim como Leonora comprometeu em auxiliar a família em resgate. Ela é espírito conhecido de Samuel. Na encarnação vivida na época do Império Romano, recebeu-o no ventre como filho para resgatar antigo débito e prejudicou muito nosso amigo. Reencarnou-se agora como mãe educadora, a fim de auxiliá-lo a encontrar um novo e caridoso caminho, falou Aurélio. Pela sua solicitação, podemos chegar à conclusão de que algo muito sério está prestes a acontecer, comentei. Tenho notado grande movimentação em toda a residência de nossos amigos. O filho mais novo, Júnior, espírito delicado e muito amoroso, por meio do diálogo comigo com Virgínia, vem cobrando delicadamente o posicionamento machista e sadio de sua mãe, o que tem trazido à família resultados positivos. Hoje, por exemplo, deverá acompanhar Virgínia a um psiquiatra, incluímos a atendente do convênio médico a indicar quando o Júnior solicitou ajuda. Olha só, o auxílio espiritual, como é que se faz, a gente nem imagina. Marcelo é excelente profissional da saúde mental, muito amoroso e paciente, ouvinte, tolerante e pacífico, vinculado ao grupo de pesquisas médicas que procura olhar o ser encarnado em sua totalidade, ou seja, mente, corpo e espírito, esclareceu Aurélio. Esse desenrolar dos fatos, com certeza, está incomodando alguns adversários do passado, dificultando, assim, a perseguição que acontecia aos membros da família, expressei. Isso mesmo. A família toda está mais tranquila. Até Dona Heloísa parece mais forte e serena para enfrentar essa fase terminal de sua doença, explicou Aurélio. O que aconteceu a Dona Heloísa? Incluiu Inete. Devido a prometimentos pretéritos que marcaram profundamente seu perispírito, desenvolveu neoplasias malignas no aparelho gastrointestinal, quadro esse que deveria ter se manifestado há mais tempo, aproximadamente há 20 anos. Entretanto, devido à importante trabalho que realizou durante toda a sua encarnação em programas de assistência social aos menos favorecidos, ao respeito, pensado aos empregados da fábrica de seu marido, acompanhando e auxiliando as famílias, incentivando o marido e o filho no método administrativo com o qual todos foram beneficiados, e ao carinho que dedicou à educação do filho, sempre direcionada para o respeito ao próximo e o amor a Deus, foi permitido o adiamento dessa prova, explicou Aurélio. Olha que coisa legal. Excelente exemplo. Com o bom uso da oportunidade reencarnatória, nosso irmão direcionou sua energia para construir e repartir benefícios com menos favorecidos, minimizando dores e dando esperança aos mais carentes de amor e confiança em Deus, concluí. Olha isso importante na nossa vida. A gente não lembra, graças a Deus, do planejamento reencarnatório, né? Não lembra o que a gente fez no passado, senão é um caos. Se Deus é justo, se eu lembrar, todo mundo da minha volta vai lembrar, e esse cara com inimigos, foi você que fez isso assim para mim na vida passada. Olha a encrenca. Então, os amigos espirituais estão sempre estimulando a gente a fazer o bem. E, ó, foi adiada. Há 20 anos atrás, ela poderia já ter desencarnado. No entanto, agora, na velhice e tal,
E ela foi fazendo coisas boas. Então, vamos fazer coisas boas. Vamos fazer o melhor caminho para a gente. A consequência direta, em termos de benefícios, foi a moratória para o período da encarnação. Sabemos que nosso corpo material é suprido do fluido vital necessário para o tempo em que viveremos encarnados. Quando ocorre a liberação por espíritos superiores em conceder mais algum tempo para terminar o espírito, este recebe a reposição do fluido necessário à manutenção da vida animal, ou seja, do corpo físico, ficou inerte. Poderia nos explicar um pouco mais sobre esse fenômeno? Perguntou a Inec. Deixa eu ver se eu paro aqui. Eu vou parar aqui, porque a explicação é longa e eu não quero dar raciocínio. Hoje, 2 pessoas me vendo. Olá, pessoas. Que bom que vocês estão me assistindo. Depois que eu fizer a prece de encerramento, eu vou ver se tem algum comentário de vocês. Mas, de qualquer forma, oiê e obrigada por estar aqui. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pelas suas leis sábias. E só somos infelizes quando a gente se afasta delas. Todas foram criadas para a nossa felicidade. Gratidão pelo seu imenso amor para nós, que já existia antes que nós fôssemos criados. Depois que passamos a existir, e continua e continuará a realidade afora, na mesma entidade, na mesma expressividade, na mesma intensidade. Gratidão. Gratidão, Mestre Jesus, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos, até a terra acabar, e de repente além. Gratidão a Maria, nos abençoar, nos acolher, nos orientar. Gratidão aos mentores espirituais que nos ajudam a entender melhor a vida e como devemos agir. Gratidão a Vinícius por nos trazido mais essa história. E todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos continuar em paz. Graças a Deus. Acabou o tempo, até sábado que vem, com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Vamos aqui nos comentários. Não tem. Então, gente, tchau, tchau. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.